Olá e bem-vindos ao Cantinho da História. Esse episódio vai para o Thales Henrique, que me pediu para falar sobre Jean Glenisson e o fato histórico. E desde já eu peço milhões de desculpas ao Thales, porque foi dificílimo localizar esse texto e eu demorei demais, até para os meus padrões, para responder. Eu fui à biblioteca diversas vezes, eu procurei na internet e foi muito difícil de localizar esse texto. Depois ainda tive alguns contratempos pessoais e estou sem postar há 2 semanas. Isso atrasou ainda mais a resposta. Então, por favor, Thales, me desculpe e aqui vai o seu vídeo. Jean Glenisson é daqueles professores franceses que fizeram estada na USP e marcaram bastante as nossas concepções de história. O capítulo sobre fato histórico desse livro que sintetiza as suas aulas é um capítulo interessantíssimo porque é extremamente ágil e moderno. Moderno no sentido elogioso. Muito da modernidade e da pós-modernidade passa por desconstrução, relativização e principalmente pela incerteza. Mas Jean Glenisson usa essa incerteza de uma maneira extremamente positiva. Afinal de contas, o que é um fato? Como delimitamos, como analisamos, como percebemos um fato? Os positivistas pensavam que os fatos eram absolutos, que se tratava da verdade, e verdade com V maiúsculo, aquela verdade que não admite questionamentos, que é quase próxima de um dogma, que se podia delimitar um fato sem qualquer interferência. Qualquer concepção moderna ou pós-moderna vai dizer que isso é uma falácia, que isso é uma ingenuidade. E é muito ingênuo pensar que podemos olhar e dizer, olha, assim foi como aconteceu esse fato exatamente, sem tirar nem pôr. Por quê? Porque o fato está na singularidade. A definição moderna de ciência diz o seguinte: a ciência estuda fenômenos e a ciência, quando formula uma teoria, e isso é particularmente eficiente nas ciências exatas e biológicas, a exceção, é claro, da física e da mecânica quântica. Quando se estuda uma teoria, todos os seus detalhes devem ser passíveis de reprodução e repetição. E na repetição eles devem ser identicamente observáveis. Não pode haver uma grande discrepância de resultados, senão você não consegue fixar leis teóricas. É assim que percebemos o universo em torno. Um remédio funciona a partir do momento em que ele alivia ou elimina sintomas de determinadas doenças no maior número possível de pessoas. Somente a partir do momento em que a discrepância é mínima para que se torne apenas um dado estatístico é que esse remédio é considerado eficiente. Uma teoria só explica o universo a partir do momento em que ela dá conta do maior número possível de variáveis, até o momento em que o que permanece desconhecido seja mínimo. E a cada nova teoria nós explicamos tudo o que nos cerca de maneira mais e mais exata. Mas isso é em termos, filosoficamente isso é implausível. A filosofia dá conta de que existe um grau de incerteza na vida que sempre vai permanecer, que nós não podemos ter respostas
para tudo e que as respostas nem sempre são exatas, porque elas partem do nosso ponto de vista. É importante que quando procedemos de maneira científica, sejamos adultos e maduros o suficiente para perceber que existe um ponto de vista, que estamos em algum momento no tempo e no espaço percebendo esse tempo e esse espaço a partir desse ponto, que um sujeito localizado do outro lado do universo vai ter outra perspectiva, e que alguém situado em outro momento temporal vai ter outra perspectiva, e todas elas são igualmente aceitáveis, nenhuma delas é mais verdadeira que a outra. Então, pensando a partir desse tipo de relativização que é tipicamente moderna, Jean Glenisson discute o fato. E ele usa o exemplo da Revolução Francesa, da tomada da Bastilha. Será que os populares que invadiram a Bastilha, soltaram os poucos prisioneiros que restavam lá, perceberam o caráter simbólico desse ato? Será que tinham consciência de que estavam fazendo uma revolução, que estavam mudando a ordem da interação social naquele momento? A tomada da Bastilha é simplesmente isso, é uma invasão armada por parte de populares que soltaram os presos e desencadearam todo o processo revolucionário francês. Mas quem deu identidade a essa revolução é posterior, é quem pensou, quem deu significado a esses atos. Isso lembra muito Thompson, se é que vocês conseguem perceber em A Miséria da Teoria. Quando delimitamos o fato, nós estamos atribuindo o significado. Não necessariamente as pessoas que protagonizaram aquele momento histórico estavam cientes dos significados que estamos atribuindo. Nós podemos pensar que a nossa interpretação dos fatos é a mais adequada, mas ela também está inserida nessa relação espaço-tempo. Ela também é temporal. E no futuro, outros historiadores podem perceber quais eram as nossas implicações, qual era o nosso ponto de vista para perceber o fato daquela maneira. Como nós fazemos frequentemente com os historiadores do período entre guerras, como nós situamos política e socialmente cada historiador para perceber por que ele trabalha os fatos daquele determinado momento histórico da maneira como trabalha. Você precisa pensar, Tales, do momento em que Jean Glenisson está escrevendo. No final dos anos 50, quando Nikita Khrushchev divulgou uma carta endereçada aos partidos comunistas do mundo inteiro, denunciando os crimes de Stalin, e aí fazendo a autocrítica do regime soviético, houve rachas nos partidos e toda uma geração de historiadores que havia começado a produzir no ambiente do pós-guerra, ligados ao marxismo, acabaram por desligar-se das ações políticas ligadas à União Soviética e resolveram reinterpretar o marxismo. Hobsbawm, Thompson, Raymond Williams, Christopher Hill, até o próprio Sartre, em um determinado momento, que é um filósofo, também reavaliou uma série de posturas referentes ao marxismo que antes eram consideradas perfeitamente aceitáveis. Então, quando Jean Glenisson está dialogando, ele está dialogando com um vasto leque historiográfico. Ele está dialogando com a história do Zanardi, que nesse momento está florescendo. Nós tivemos aquele primeiro momento com
o Lucien Febvre e o Marc Bloch, e posteriormente na década de 60 Fernand Braudel, que deu o estofo teórico necessário à escola do Zanardi. Bloch e Febvre iniciaram os estudos diferenciados, mas foi Braudel que explicou as durações do tempo e aí deu uma identidade a essa escola teórica, porque a partir do momento em que criou uma nova definição sobre o tempo histórico, formou uma nova escola teórica e historiográfica. Então, quando Jean Glenisson está escrevendo, ele está dialogando tanto com os marxistas que estão renovando seu arsenal teórico, quanto com o pessoal do Zanardi, que está redefinindo uma leitura de tempo histórico. E nesse sentido, saber delimitar o fato e ter consciência dos limites dessa delimitação, saber por que o fato começa e termina na interpretação do historiador, é importantíssimo, porque nós deixamos de pensar a história como uma irmã bastarda das ciências do século XIX, que não consegue, por mais que tente, criar materiais sujeitos àquela crítica clássica das ciências, e passamos a criar materiais de estudo muito mais complexos e mais próximos da filosofia. A partir daí nós podemos até analisar mentiras históricas, conspirações inexistentes que serviram de argumento para golpes de Estado, mitos promovidos por governos para apavorar seus habitantes e conseguir implantar determinadas políticas. Tudo se torna passível de estudo quando se faz essa transição entre aquela ciência voltada a uma exatidão inalcançável e uma ciência voltada mais aos pressupostos filosóficos. Não se esqueça que é nessa discussão que Foucault vai entrar nos anos 70 e que é importantíssima porque os nossos materiais ficaram mais amplos, mais complexos e muito mais interessantes. Quando você estiver lendo Jean Glenisson, não perca de vista esse horizonte de discussão, não perca de vista com quem ele dialoga e principalmente não perca de vista a trajetória do conceito de fato, desde os positivistas até o momento em que Glenisson resolve entrar na discussão e diz: não, o fato não é a verdade absoluta, ele não pode ser tratado como um absoluto, porque ele é uma construção. Nós, historiadores, construímos o fato a cada nova interpretação. E basicamente é isso. Não há muito mais a pensar a respeito. Depois de Jean Glenisson, muitos historiadores passaram a ver o fato como uma construção. Ele está inserido nessa discussão maior com Le Goff, posteriormente Ginsburg, Darton e todo esse pessoal da história da cultura mais próximo à antropologia também vai tratar o fato como uma construção. Se você tiver qualquer outra dúvida, me contata lá pelo Facebook e a gente troca algumas ideias. Eu lamento muitíssimo ter demorado tanto para responder, até porque era uma resposta essencialmente simples. Se eu tivesse acesso ao texto, eu poderia ter preparado esse vídeo em uma semana, praticamente. E aí vai um aviso para aqueles que me mandam referências obscuras, textos difíceis de conseguir. Se você tiver recebido do seu professor esse texto em PDF, manda o arquivo também. Porque às vezes eu recebo pedidos como: fale sobre o livro de Urantia, e eu nem imagino onde encontrar essa referência.
historiadores menos vendáveis aqui no Brasil, ou muitas vezes historiadores que não foram sequer traduzidos, são difíceis de encontrar. Eu não estou mais na academia. Eu sou uma cidadã civil, como todos nós. Não estou mais naquela Arcádia em que se tem acesso a textos moderníssimos e em que se trocam ideias todo o tempo, que está confinada no espaço das universidades. Para que eu tenha acesso a todos os textos que me pedem, ou eu preciso ir à livraria, o que nem sempre é possível porque eu não sou rica, ou eu preciso ter acesso a boas bibliotecas. Eu tenho acesso à biblioteca da Unicamp, mas ela é uma biblioteca de circulação. Quando os textos estão sendo tratados naquele semestre, raramente o livro se encontra disponível. Então, fica o aviso para quem me pede textos mais complexos. Manda o arquivo em PDF, ou então, se você tiver pressa mesmo pelo vídeo, me dá um aviso, porque aí eu vou tentar encontrar e já digo se posso ou não realizar o vídeo. E como sempre, eu estou lá no Facebook, na página Cantinho da História, ou no meu blog que vai passar por aqui. Eu demoro, mas respondo.